Dentro disso tudo que você falou, Felipe, especialmente dessas questões de violência, de Sim. realidades sociais e tudo, a questão do racismo, ela é muito forte porque ela é essa Fundamental. questão estrutural, estruturante da sociedade, do pensamento religioso, de tudo que a gente vive. Fundamental. E aí você mergulhou nessas suas pesquisas e se viu diante de pesquisas também na área do racismo. Isso, perfeitamente. Como Mas que só, foi só, isso? só um parêntese aqui, e eu preciso fazer esse controle também, né, do nosso tempo aqui, mas essa pergunta ela vai, e aí com a sua resposta a gente vai pro final, mas um parêntese dentro disso, ou como se fosse um prefácio, nosso agradecimento também pela sua mediação junto ao Fórum de Consciência Negra Eu agradeço. aqui Perfeito. no IBAB Adulto e também no IBAB Cidade. Daqui a pouco a gente vai fazer também com eles aqui uma Isso. roda de conversa, mas isso é marcante na nossa comunidade. Então, hashtag Obrigado Senhor. Eu que agradeço a eles e elas, especialmente, e a oportunidade de viver num tempo e numa comunidade que percebeu, né, definitivamente a centralidade disso para pensar o nosso país, a nossa experiência democrática, mas também a constituição histórica do nosso protestantismo no Brasil, especialmente dos batistas, que são os protagonistas assim mais originais da problemática racial e religiosa no Brasil. Os batistas são os brancos que vêm para o Brasil continuar o modelo de segregação racial que eles experimentavam nos Estados Unidos. E nós aqui, batistas em São Paulo, provavelmente os nossos ancestrais, os caras que pregaram nos nossos púlpitos domingo de manhã, eles saíram do culto dominical para escravizar alguém, para perseguir alguém. Ou eles trouxeram para o culto dominical e deixaram do lado de fora da igreja algum escravo, tratando esse escravo como se ele fosse um objeto semelhante a uma mala, semelhante a um carro dele. A um carro. Isso aconteceu aqui em São Paulo com os batistas fundadores da nossa denominação aqui em São Paulo. Então, assim, não é só estruturante para a democracia, para a política brasileira. Mas na religião É estruturante para a nossa fé. Os nossos pais religiosos, eles foram escravocratas. Isso não tem como contornar. E em alguns lugares os batistas já fizeram E isso um não é processo. história da nossa cabeça, isso é história. Exatamente. É comprovado. Exatamente. Em alguns lugares os batistas já assumiram e já fizeram reparações, né, processos de arrependimento social a esse respeito. Não é o caso dos batistas brasileiros ainda. E não é o caso de muitas igrejas grandes batistas no Brasil. Mas eu dou graças a Deus porque nós temos uma brecha, né, um acontecimento comunitário chamado Fórum de Consciência Negra, na IBAB, que possibilita para a gente a oportunidade da gente se converter das histórias, da gente se arrepender das histórias que constituíram a gente como igreja local e como denominação protestante no Brasil. E eu já até esqueci a pergunta. Ah, tá. Sobre a pesquisa. O racial. Isso. E, tipo assim, o racial, o problema, né, o efeito racial, como vai dizer a professora Denise Ferreira da Silva, ele era isso aqui, ó, para mim. Ele estava aqui o tempo todo. É real. Só que a gente sabe que na academia é difícil dizer para intelectuais brancos, privilegiados, religiosos, que o problema racial é central para se investigar a religião no Brasil hoje. É difícil, muito difícil. Depois a gente fala sobre isso, vou cortar essa parte. Mas é difícil. Então, você vê que eu vou trabalhando o problema racial, né, as primeiras partes do livro, raramente. Primeiro capítulo, segundo capítulo. Eu vou tentando inserir uma coisa ali, uma coisa para tentar ir ganhando tração ao longo do trabalho, para chegar no capítulo 3 e 4 e dizer, olha, gente, me acompanharam até aqui? Sim, então. Agora, o nexo, o que viabiliza essa violência que eu estou descrevendo para vocês aqui no Brasil é o elemento racial. Racista. Aí eu tento trazer dados, tento trazer pesquisas, tento trazer informações e no último capítulo tento teorizar mesmo a relação entre cristianismo, discurso sacrificial, hermenêutica sacrificial e o problema da raça.
E é aí que eu encontro uma série de pesquisadores sobre o problema racial que vão dando conta da relação do cristianismo com a violência racial no Ocidente, especialmente. E aí eu encontro na obra do camaronês Achille Mbembe, que é um filósofo da política, um sociólogo, uma pessoa difícil de categorizar, mas eu encontro na obra dele a citação explícita, né, de que há um trabalho, a expressão dele, há um trabalho sacrificial da raça, da noção de raça. Aí eu trago isso para o meu trabalho, para o meu texto, e tento dizer, que trabalho sacrificial é esse? Mas, mais uma vez, bem en passant, você menciona isso. O Achille Mbembe menciona isso bem en passant. Sim, mas no seu texto você bem assim, sutilmente. No terceiro capítulo, sutilmente. E aí eu tento dizer isso que a gente chama de bode expiatório, aí isso eu digo com todas as letras. O bode expiatório no Rio de Janeiro é o corpo do jovem negro. Então, o bode é o negro, nesse sentido, né? O animal sacrificial, o corpo sobre o qual eu posso descarregar a minha violência é o corpo do jovem negro. Isso eu digo explicitamente aí. Só que assim, você vê, as citações, elas são muito... Nos autores, no Achille Mbembe, é uma citação assim, ó. Ele usa a palavra sacrificial como se ele estivesse falando de uma metáfora qualquer. O meu trabalho é... Não, peraí. Não aparece uma expressão com essa força teológica... Esse peso, né? Não e assim. Tem alguma coisa a ser investigada aí na relação entre raça e sacrifício. Que é o que eu estou fazendo agora no doutorado. Então, eu acho que agora eu consigo ser ainda mais incisivo, ser ainda mais propositivo, e agora eu não estou me importando muito com esses racismos científicos e epistêmicos que ficam tentando bloquear a discussão racial no interior da teoria crítica e da teoria social no Brasil, entendeu? Porque ainda tem muito branco, teólogo da libertação, que acha que a discussão sobre racismo é uma discussão por menor. E eu acho que agora eu consigo dizer mais. O capítulo 3 já diz bastante. Eu trago assim, olha, no Brasil discute-se o sacrifício a partir da teoria do René Girard, um branco francês, que defende o cristianismo a todos os custos. Mas agora eu te trago um africano. E mostro como o problema da religião e da teologia aparece na obra dele.